Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com muito prazer que estamos mais uma vez nos encontrando. Foi exatamente há um ano atrás, quando estivemos aqui com a matéria de fundamentos históricos e teológicos das Assembleias de Deus, que nos encontramos. E hoje, pela infinita graça de Deus, aqui estamos mais uma vez e constitui-se um prazer muito grande. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus por essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez para crescermos aí na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estender nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente, que também é o presidente do Conselho Deliberativo da Escola de Teologia das Assembleias de Deus, a STEADEB, como também a nossa diretora, a doutora Ana Cláudia Alves, e o vice-diretor evangelista Nath Jackson. Como de costume temos, iniciar sempre o encontro lendo a palavra de Deus. Nós queremos convidá-los, a todos que estão aí nos diversos polos, a abrirem a sua Bíblia e ler um texto sagrado conosco. Um texto que está no livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 2 até o versículo de número 6. Vamos iniciar lendo esses textos. A nossa matéria de hoje tem tudo a ver com esses versículos que iremos ler agora. O versículo 2 diz assim: Mas para que vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Vamos nesse momento orar a Deus, agradecendo por esta tarde e pedindo aí o auxílio do Divino Espírito Santo para que Ele possa nos capacitar a fim de conseguirmos dar o conteúdo. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos mais uma vez em Tua presença, aqui nesta tarde junto com todos que fazem a STEADEB, Senhor, para aprendermos a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo continue conosco, nos ajudando, abrindo, Senhor, a nossa mente para que possamos assim compreender tudo quanto será dito. Continua com as Tuas mãos estendidas, abençoando esta escola de profetas, nosso pastor presidente, a diretora desta escola, a doutora Ana Cláudia, e todos que estão envolvidos, Senhor, professores, funcionários, que Tuas mãos continuem estendidas sobre a vida de todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um sábado de aula. A dúvida que vocês tiverem, mandem para mim que eu passo para o professor. Tenham todos uma boa aula. Lembrando também que a chamada hoje será aberta no segundo momento. Ok, muito bem, como estávamos falando, estamos aí de volta, né? É um prazer muito grande poder estar com os queridos irmãos. Como eu disse há poucos instantes atrás, faz mais ou menos um ano que estivemos aqui com a matéria de fundamentos históricos e teológicos das Assembleias de Deus, uma matéria assim como esta de hoje que estamos iniciando, uma matéria histórica, não é? A matéria que nós vamos estudar é a matéria de Novo Testamento 1. É uma matéria que o seu conteúdo, a maior parte desse conteúdo é uma parte histórica. Veremos sim um pouco de teologia, mas o conteúdo maior, a maior parte, é tratando da história do povo de Deus, não é? Essa matéria de Novo Testamento 1 é uma matéria que visa analisar o contexto histórico que divide o fim do Antigo Testamento com o início do Novo Testamento, que é chamado de período interbíblico, ou, como alguns outros estudiosos preferem chamar, período intertestamentário. Então, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Sinto-me muito honrado
e tenho certeza que estaremos aí desfrutando de algumas tardes abençoadas, onde poderemos estar trocando informações e também crescendo juntos, não é? Nós queremos dizer para você que nos assiste neste momento que constitui-se esta tarde mais uma oportunidade de você tirar suas dúvidas, de você ter algumas explicações de alguns pontos que possivelmente no transcorrer da sua vida aí de pesquisa ficou em aberto, não é? Algum ponto que porventura você não conseguiu entender e agora chegou o momento de juntos estudarmos essa matéria, tá bom? Muito bem, nós queremos saudá-los mais uma vez. Todos vocês me conhecem, professor Alessandro Barreto. Nós cooperamos aqui na Escola de Teologia já há 4 anos, pela graça de Deus, e é muito bom estar com vocês mais uma vez. Mas vamos ver aí a nossa matéria. Eu queria que o Billy colocasse tela cheia para a gente, por favor. Como nós estávamos dizendo, nossa matéria é Novo Testamento 1. Hoje nós estamos aí na nossa primeira aula, e os objetivos da nossa matéria com esta aula é estudar rapidamente os períodos dos grandes impérios bíblicos. Segundo, ver o palco histórico que antecedeu o período chamado intertestamentário. E terceiro e último, estudar a estrutura dos livros inspirados do Novo Testamento. Ainda continuando em tela cheia, nós temos aí o conteúdo da nossa aula. Veremos hoje um pouco rapidamente sobre o Império Egípcio, analisaremos rapidamente o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, e aí sim chegamos ao período chamado intertestamentário, onde vai surgir aí o período chamado do Império Romano, não é? E por fim nós temos um rápido painel dos fatos históricos, onde concluiremos essa matéria de hoje, analisando aí os livros do Novo Testamento. Talvez você esteja a se perguntar, mas por que é que nós vamos estudar, ver alguma coisa sobre os impérios egípcios, assírios, babilônicos, medo-persa, se nesse período de 400 anos entre Malaquias e Mateus, que é o assunto de hoje basicamente, não existia mais esses impérios? Essa pergunta, se porventura surgiu aí no coração de alguém, já pode ser respondida com as seguintes palavras: para que eu possa entender o período chamado interbíblico, eu tenho que visualizar, pelo menos de forma panorâmica, de forma rápida, os impérios que vieram antes desse período. Por quê? Porque os impérios que neste período se desenvolveram, que foram o Império Grego, né, e o Império Romano, tiveram de alguma forma alguma ligação com os impérios que vieram antes, certo? Antes. Então por isto é que nós estamos com essa proposta, né, de olhar esse assunto, tá certo assim, pessoal? Nós temos aqui, queria que o Billy colocasse, por favor, em tela cheia, nós temos uma bibliografia sugerida, né? Esses 2 livros aí são bons livros, um de Enéas Tognini, chamado O Período Interbíblico, 400 anos de silêncio profético. E o segundo livro é o livro O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, de Merrill Tenney. Então esses 2 livros são sugestões que nós estamos passando para os irmãos como bibliografia. Obviamente que nós não queremos dizer que os irmãos terão que comprar esses livros agora. Aqueles que puderem, tudo bem. Mas aqueles que não puderem, não se preocupem, porque está sendo disponibilizado na plataforma desta matéria, lá no endereço da SteaDeb, pela Teleporte, esses 2 livros em Word, não é? Em PDF, melhor dizendo. Então você que não vai ter condições de comprar esses livros agora, já que nós vamos fazer atividades com esses livros, nós vamos precisar ler alguns capítulos destes livros,
você poderá ir lá no ambiente do aluno, né? No ambiente virtual do aluno, que é o AVA, e você vai poder acessar esses livros em PDF, poder imprimir se quiser encadernar, se quiser fazer suas anotações, tá certo? Eu trouxe aqui algumas outras literaturas. Quais, por exemplo? Nós estamos aqui com este livro, eu não sei se pode visualizar muito bem, mas é Introdução ao Novo Testamento de Brodhosz. Este livro também está lá disponibilizado para vocês em PDF. Além desses dois que vocês estão vendo aqui, na imagem que está aqui atrás, vocês terão também este livro aqui em PDF, tá certo? É um bom material, existem algumas, o que nós chamamos de espinhas, não é? Mas nada que venha comprometer o nosso assunto. Então nós vamos usar este livro. Este aqui nós já apresentamos, né? Que é esse que está aqui na imagem, atrás, no visor aqui. É um livro muito bom de Enéas Tognini, o período interbíblico. Ele vai tratar sobre o período persa, o período grego, o período macabeu, o período romano. Ele vai tratar sobre as seitas políticas religiosas judaicas. Ele vai falar sobre as instituições judaicas, aqui é muito interessante isso aqui. Vai tratar um pouco sobre a filosofia e a teologia judaica. E vai trazer uma rápida apresentação do mundo que antecedeu a vinda do Messias. Então, um bom livro, tá bom? Esse daqui nós já falamos também, que é o de Merrill. Vocês estão vendo aqui a imagem dele aqui atrás. É um bom material. Eu aconselho depois, apesar que vocês estão recebendo ele em PDF, mas eu aconselho depois vocês adquirirem esse material, porque na matéria de Novo Testamento 2, não só na matéria de Novo Testamento 1, mas na matéria de Novo Testamento 2, este livro vai ser muito útil para vocês, tá bom? É uma boa leitura, é um livro texto já nas TEADEB, os professores que lecionam essa matéria, uma boa parte deles utilizam esse livro. Um outro livro muito bom é Panorama do Novo Testamento, de Robert Grundy. Este livro aqui, olha. Você encontrará também facilmente em qualquer livraria evangélica, CPAD, Luz e Vida e outras, tá certo? Pela internet também. Nós temos alguns sites aí confiáveis, como o site da Erdos, por exemplo, é um bom site. Temos a Livraria Cultura, que também, apesar de não ser uma livraria evangélica, vende todo tipo de livro, e você com certeza conseguirá comprar esse material aí com frete bem baratinho. Para terminar essa citação de livros hoje, né, nós temos mais um livro de Enéas Tognini, que é Janelas para o Novo Testamento, de Enéas Tognini e João Marques Bentes. Este livro aqui, olha, muito bom esse material, um livro bastante proveitoso, que certamente vai ajudar muito aí nas suas pesquisas. Obviamente que esses livros que nós estamos apresentando não são livros que você tem a obrigatoriedade de comprar, como eu já falei, mas se puderem fazer um esforço, vai ser muito bom, tá bom? Vamos olhar um pouquinho aqui a garganta, vamos lá. Muito bem, então nós vamos começar aí com a cronologia dos impérios, não é? Esta matéria de Novo Testamento 1, ela visa estudar basicamente o período interbíblico, né? Período intertestamentário, e logo após estudar esse período, vai se direcionar os olhares para os 4 primeiros livros do Novo Testamento, não é? Que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, para que eles possam ser compreendidos, não é? Para que eles possam ser entendidos, nós precisamos olhar para esse período de 400 anos que separa o livro de Malaquias para o livro de Mateus. É o chamado 400 anos de silêncio profético, não é? As Bíblias mais antigas, talvez alguns dos irmãos que estejam aí nos polos possam lembrar comigo, as Bíblias mais antigas, anteriormente, elas vinham com uma página em branco entre um testamento e outro. Talvez você
esteja aí lembrando, né, dessa Bíblia. Quem sabe hoje você tenha em casa uma Bíblia dessa. Hoje não se dificilmente se confecciona Bíblias assim. Hoje, quando se termina o Antigo Testamento, para começar o Novo, se coloca alguma imagem, coloca um nome Novo Testamento, mas anteriormente era uma página em branco. E isso não estava lá por um acaso. Isso estava para nos fazer lembrar que entre Malaquias e Mateus passam-se aí 400 anos. Né? E esses 400 anos não houve produção literária chamada de canônica, inspirada por Deus. E por isso a maioria dos estudiosos vai chamar esse período aí de período do silêncio profético de Deus. Não é que Deus ficou calado durante 400 anos, não é que Deus estivesse dormindo sob efeito de remédio, ou que simplesmente ele não estivesse fazendo nada. Não é isso. Durante esses 400 anos, Deus estava agindo na história, sim, e nós vamos perceber isso quando estudamos esse período. Mas não houve a direção do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, que é o termo theopneustos no grego, né? em um autor para que ele produzisse livros. Não é? Por isto que nós chamamos desse período de período dos 450 anos, digo 400 anos de silêncio. É só uma pergunta, as perguntas vão ficar para o final, é isso? Não, o senhor pode fazer isso. Ah, sim, ok. Porque, no momento agora, os alunos estão querendo saber da aula de hoje, que ainda não está no AVA. Ah, muito bem. Aí eles querem saber o motivo. O material. O material. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. A pergunta... Já várias vezes que não está sendo posta no dia mesmo da aula. Ah, não é? Ok. Sobre o material, o conteúdo da aula de hoje, eu queria dizer para os irmãos que possivelmente deve ter surgido algum probleminha técnico lá no envio desse material e parece-me que ele não está no AVA. Mas certamente, meus irmãos, na próxima segunda-feira vocês terão acesso a esse material sem problema algum, tá certo? Até porque vocês terão 2 aulas hoje dessa matéria. Vocês terão esse primeiro momento comigo, Novo Testamento 1, teremos um intervalo e depois retornaremos com a segunda aula. Como são 6 aulas, as 2 próximas só serão de hoje a 15. Ou seja, vocês terão aí 2 semanas para pegar esse material, imprimir esse material, postar esse material de alguma forma no seu... salvar esse material de alguma forma no seu computador. Então não se preocupe, tá certo? As pessoas que não estão tendo acesso, vocês não serão lesadas com isso, tá bom? Tem mais alguma pergunta? No momento não, né? Muito bem. Então vamos aí. Queria que o Billy colocasse para mim em tela, por favor. Ok, obrigado, Billy. Império Egípcio é o primeiro império que nós vamos dar uma rápida visualizada, tá certo? E o Império Egípcio. Então acompanhe comigo aí. Esse quadro que você está vendo aí mostra de forma muito rápida o início do Império Egípcio, né? Com a unificação dos 2 reinos, que nós chamamos de Antigo Império Egípcio, que vai de 3.200 a 2.200, a duração aí de 1000 anos, o Império Médio, que vai de 2134 a 1580 a.C. Vocês estão visualizando rapidamente essas informações. É possível que na transmissão da imagem aí não esteja muito claro, porque é uma imagem, não é uma foto, mas vocês não serão prejudicados porque vocês terão a oportunidade de salvar esses slides no seu computador, terão a oportunidade de imprimir, então não se preocupe, até porque a nossa intenção em colocar esse quadro é mais uma retrospectiva. Queria que voltasse aqui, Billy, para mim, por favor. É mais uma retrospectiva. Por que uma retrospectiva? Porque no período, na matéria que nós chamamos de Antigo Testamento 1, vocês estudam isso aqui. Então, essa é mais uma recapitulagem, mostrando que o Império Egípcio é um dos mais antigos impérios, não é? Começa lá 3.200 anos antes de Cristo, tendo uma participação marcante na formação do povo que Deus escolheu, que é o povo judeu. Nós vamos perceber que esse chamado Império Egípcio, a partir do ano de 1850 a.C.,
Abraão chega em Canaã e tem uma participação histórica com o Egito. Nós vamos perceber isso já no livro de Gênesis, no início, o livro dos inícios. Então esse mapa aqui vai ser um mapa mais para que você tenha em suas mãos a possibilidade de olhar cronologicamente como esse império se desenvolveu, tá certo? Muito bem. O segundo império, que também é mais uma recapitulagem, é o Império Assírio, não é? Um grande império. Nós temos aqui, mais uma vez, uma imagem do império. A imagem certamente está bem distorcida, mas não se preocupem que vocês terão esse acesso aí, tá certo? É nesse império, coloca para cá, Billy, por favor. É nesse império que nós vamos ver, por exemplo, o reino de Judá, o reino de Israel. Nós vamos ver o ministério do profeta Elias, do profeta Eliseu. Nós vamos ver e entender a história de reis como Acabe, por exemplo, que morre em uma batalha. Jeú, que se tornou rei de Israel. É nesse período chamado de Império Assírio que nós vamos ver o término do ministério de Eliseu lá pelo século 8 a.C., né? 8 a.C. Nós vamos ver o início do ministério de Amós lá pelo ano 760 a.C. Jeroboão II torna-se rei de Israel. Nós vamos ver o início do ministério do profeta Oséias, que fica em meados do século 8. Nós vamos ver o ministério de Miqueias, de Isaías, a queda do reino do norte, que é o reino de Israel. E também nós vamos ver outras situações históricas. Então, esse período chamado Império, melhor dizendo, Império Assírio, no período que esse império ele existiu na história de Israel, nós temos conexões diretas com vários personagens da Bíblia, tá bom? Próximo império aí é esse mapa, o próximo mapa, melhor dizendo, do Império Assírio, também mostra o desenvolvimento, não é? O desenvolvimento histórico desse período, não é? A ressurreição do Império Assírio. Nós vamos perceber a queda do reino do norte pela Síria, que acontece aí por volta de 722 a.C. Nós vamos ver que nesse período aí acontece a divisão do reino de Judá e de Israel com a morte de Salomão. Salomão morre no ano 931 aproximadamente antes de Cristo, e as 12 tribos de Israel se dividem. 10 tribos ficam no norte com capital em Samaria e 2 tribos ficam no sul com capital em Judá. Nós vamos ver aí o profeta Jonas em seu ministério, o profeta Amós, o profeta Oséias, Isaías, Jeremias e outros, não é? Então, aqui esse quadro, pode passar para cá, Billy. Esse quadro mostra um pouco da estrutura desse império, né? Do período cronológico que esse império vai surgir na história bíblica, tá bom? Império Assírio, um império que tem fortes ligações com a Bíblia. E aqui é conveniente a gente abrir um parêntese para dizer que a história secular fala desses mesmos impérios, com os mesmos reis, com os mesmos governadores, imperadores, etc. Comprovando sim a fidedignidade histórica da Bíblia, não é? Já que a Bíblia é um livro que foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Então, se a Bíblia é um livro tão antigo e já falava sobre isso, e a história também secular fala, prova de que a Bíblia é um livro verdadeiro, não é? Muito bem. Nós temos aqui um rápido quadro que mostra sobre o reino de Israel, o reino do norte. Como já falamos, tribos número de 10, capital em Samaria, sua queda deu em 722 a.C. E logo embaixo, nós temos o reino de Judá, que é o reino do sul, que teve um número de tribos de 2 tribos, capital em Jerusalém, e a sua queda em 605. Império Babilônico, não é? Império Babilônico. Estamos aí nos aproximando do período que vamos estudar, que é o período chamado interbíblico, não é? Período babilônico, Império Babilônico. E aqui nós temos um rápido panorama também, que vocês terão acesso, como já falamos, a esse material. Vocês vão ver aí o rei Josias, Jeoacás, a primeira invasão
a Jerusalém pela Babilônia, né? Onde tem a deportação do rei Jeoaquim. Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. Nós vamos ver logo após o rei Jeoaquim reinando sobre Judá por 3 meses e 10 dias. Temos aí o rei Zedequias. A segunda invasão a Jerusalém, e aí vem a deportação do rei Joaquim e o profeta Ezequiel também, com mais de 10 mil pessoas no ano 597. E 11 anos depois nós encontramos a terceira invasão, e aí sim a destruição de Jerusalém. É quando o templo é destruído, os muros são destruídos, e Ciro II, o persa, assina o decreto autorizando o regresso dos judeus em 538 para a reconstrução dos muros, ok? E aí nós temos também, agora sim, estamos chegando ao império que está dentro do nosso assunto. É o império chamado Medo-Persa e o império grego, não é? Nós temos aqui, com o fim do império babilônico, o império persa assume o papel de superpotência, quando a dinastia Meda foi fundada por Ciaxiares. A Pérsia era uma de suas humildes colônias. E aqui nós temos mais um gráfico que vocês estarão tendo acesso aí a este gráfico, mostrando cronologicamente como aconteceu o retorno para Israel. Os medos persas foram conquistados por Alexandre o Grande da Macedônia. Chamamos de período grego ou grego-macedônio o tempo da dominação macedônica no mundo. Entende-se das primeiras conquistas de Filipe, pai de Alexandre o Grande, até as chamadas as grandes guerras macabeias, que foi de 333 a 167 a.C. Os judeus agora estavam sob novo domínio. E aqui nós temos um rápido mapa, mostrando um pouco também sobre o Império Alexandrino. E eu queria que o Billy passasse aqui. Muito bem. Então, fizemos essa rápida viagem no tempo para que vocês entendessem que num período chamado período interbíblico, o império ou os impérios que ali vão aparecer são dois: o Império Grego e o Império Romano. O Império Grego, ele surge com um homem chamado Alexandre Grande. A parte histórica desse império vai ser construída de forma mais sólida, de forma mais evidente, com Alexandre o Grande. O seu pai foi um grande guerreiro, um grande imperador, mas não teve a mesma influência política, a mesma influência militar que o seu filho desenvolveu. E nesse período de 400 anos entre Malaquias e Mateus, não é? Nós vamos perceber que esse império chamado Império Alexandrino vai surgir muito forte. Alexandre vai ser um dos maiores conquistadores de toda a história. O Império Grego ou o Império Alexandrino, como alguns chamam, na sua gestão, depois da morte do seu pai, na gestão de Alexandre, ele vai tomar uma proporção gigantesca, não é? E vai quase que triplicar, quadriplicar nos primeiros anos o seu número de território. Alexandre, ele trouxe algumas benfeitorias, vou usar essa expressão, para a cultura da época, porque a Grécia, ela estava em expansão, o domínio grego estava em expansão, a língua falada pelos gregos era a própria língua grega, né, o grego koiné, e à medida que Alexandre o Grande ia tomando espaço, ia conquistando os povos, ele ia implantando a obrigatoriedade desta língua, que era a língua grega, ser a língua oficial daquele povo que era conquistado. Mas não somente isto, né? Não somente a língua era implantada, mas também a cultura grega. É o que os estudiosos chamam de helenismo, não é?
a implantação da cultura grega nos povos que iam sendo conquistados. Alexandre, ele proporcionou a oportunidade desta cultura grega trazer algumas benesses para os povos que eram conquistados. Porque não era só a língua que era entregue àquele novo povo, mas também tudo que a Grécia trazia de tecnologia, por exemplo, armamentos, a medicina, por exemplo. Estudiosos nos dizem que dentro da cultura grega, a medicina estava em um desenvolvimento muito grande, não é? Muito grande, muito acelerado. E nós vamos perceber que através desta implantação desta nova cultura, que os povos mais pobres, menos desenvolvidos, vão tendo a oportunidade de crescer, não é? A ter condições de ter acesso a um sistema, entre aspas, público de saúde melhor. A questão da cultura, por exemplo, na construção de teatros, onde havia apresentações, anfiteatros, aerógrafos, onde havia discussões filosóficas. A filosofia, por exemplo, ela vai ter um desenvolvimento muito considerável nesse período chamado período do Império Grego, não é? A filosofia, os pensantes da época. Então, Alexandre, ele vai trazer isso de bom, não é? para os povos que ele conquistava. Obviamente que havia o lado negativo, como a questão do paganismo, que também era implementado, os deuses pagãos da Grécia, não é? Aqueles deuses da mitologia grega. Não somente isso, mas também havia a inserção de alguns costumes que estão muito ligados à questão religiosa, pagã. Então há, obviamente, pontos positivos e pontos negativos com o Império Alexandrino, não é? Se houver oportunidade, em outros encontros nós assistiremos aí um breve documentário de poucos minutos sobre a importância que o Império Grego, o que de bom esse Império trouxe para esse período chamado período interbíblico. Para que os irmãos entendam como Deus ele é controlador da história, nós podemos perceber que um dos motivos, um dos fatores que foi positivo para a igreja, que iria surgir lá no primeiro século da nossa era, foi a implantação da língua grega como língua universal, não é? Quando Jesus ele vem ao mundo, havia como o hebraico, o aramaico, o egípcio e outros, a língua grega. E o cenário que Jesus vem, o cenário em que aparecem os discípulos, a igreja, é um cenário onde esta língua é a língua universal. Em todas as províncias da Ásia, Europa, partes da Oceania, África, que eram comandadas pelo Império Alexandrino e receberam essa língua como língua oficial, que é a língua grega, vai possibilitar isso uma expansão do Evangelho de forma mais rápida. Por quê? Porque não era preciso se falar 10, 15, 20 línguas diferentes para comunicar o Evangelho em todo mundo da época. Falando grego alcançava todo mundo. Então isso foi algo bom, não é? Pelo menos da perspectiva evangelística, que nós podemos dizer que Alexandre deixou, tá certo? Império Romano, né? Temos aqui um mapa que possivelmente não vai estar muito visível, mas mais uma vez não se preocupem que vocês terão acesso a isso aí. Esse mapa aí que vocês estão tendo visualização é uma forma de se representar o território romano, né? Esse território romano que alcançava aí partes
da Europa, da Ásia, da África, desde a Espanha, Roma, Itália, Macedônia, até a Ásia Menor, não é? E partes ali dessa parte inferior do mapa, do continente africano, a parte norte e nordeste do continente africano. Todo esse território que está marcado aí é o chamado território romano, que é onde vai se desenvolver a história intertestamentária, não é? Ok, nós temos aqui um outro mapa que mostra de um outro prisma aquele mesmo território, e possivelmente aí fique até mais visível. Por aí você tem ideia de como o território romano ele foi grande, não é? Em sua expansão, não só no ponto de vista do domínio da cultura, como o alexandrino também foi, mas também do território, não é? Nós temos aqui mais um mapa, que vocês depois terão acesso a esse mapa. Nós temos aí os 3 períodos do Império Romano, né? Período da monarquia, com a fundação de Roma. Nós temos o período da república e nós temos o período do imperialismo, não é? E nós podemos dizer que a igreja, ela vai estar nesse terceiro período, que é o chamado período do imperialismo, não é? Monarquia já havia passado, a república também, chega ao período chamado imperial. Aqui nós temos mais um mapa que mostra o Império Babilônico, o Império Persa e o Império Grego, os 3 que nós já vimos anteriormente. E nós temos aqui agora sim o período intertestamentário. Ok. Muito bem, pessoal. Estudar sobre o período interbíblico é olhar para trás, olhar para o passado, com o propósito de entender o mundo, a situação em que os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos, né? Porque quando nós olhamos para o período interbíblico ou intertestamentário, nós percebemos que os livros, a disposição dos livros do Novo Testamento, a forma como ele foi escrito, de alguma forma, né, tem a ver com o que passou, o que aconteceu antes, que é justamente o período intertestamentário. Esse período vai ser importante, nós veremos no segundo momento, porque é nesse período que vai surgir alguns movimentos sociais, alguns movimentos políticos, que vão estar presentes nos primeiros 4 livros da Bíblia do Novo Testamento, né? É nesse período intertestamentário que vai surgir também alguns livros que são considerados pseudepígrafos ou apócrifos, não inspirados, que veremos mais depois. Como é um período chamado período de silêncio profético, tudo que foi produzido nesse interim não é considerado pela igreja hoje como livros inspirados, ok? Vamos dar uma pausa aqui para sabermos, a nossa amiga aqui, se tem alguma pergunta? Muito bem. De 2 a 1, eu estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada, não é? Eu espero que estejam entendendo tudo. Muito bem, então vamos aí dar continuidade. Esse primeiro momento, me lembro, vai até que horário? 3h20. Ok, nós temos aí bastante tempo, não é? Muito bem, então esse período que nós estamos estudando, em algumas literaturas, vocês vão encontrar aí o nome período interbíblico, não é? Já há outras literaturas que chamam esse período de período intertestamentário. E aí não vai fazer diferença nenhuma, porque tanto período interbíblico como intertestamentário vai dar do mesmo, tá bom? Vamos lá. Pedir para a Billy colocar aqui, por favor. No silêncio desesperador desses 400 anos, o Senhor deixou que os esforços dos homens... Deixa eu pegar aqui, uma canetinha aqui. Olha aqui. O Senhor deixou que os esforços dos homens na resolução de problemas espirituais falhassem. Observe
que nós estamos falando aqui de 400 anos, não é isso? Nós já falamos para os irmãos lá, mas só reforçando, tá bom? Muito bem. Que a filosofia se desmoronasse, que o poder material enfadasse as almas, que a imoralidade religiosa desiludisse a todos, mesmo os corações mais ímpios, que a corrupção campeasse e atingisse as raias da depravação, mostrando assim ao homem a inutilidade de tais sistemas e instituições. Observe que nesse texto que nós estamos lendo aqui, foi falado sobre problemas espirituais, foi falado também sobre a questão da filosofia, foi falado também sobre o poder material, foi falado sobre a questão da imoralidade religiosa, nós estamos aqui, religiosa, e também foram falados da depravação. O que esses textos que foram sublinhados têm de importante? Ok, vejam bem, olhem para cá. É nesse período chamado período interbíblico que vai haver um certo distanciamento de Deus por parte de alguns grupos religiosos. Já que estamos tratando de judeus, né, da história dos judeus, é bom lembrarmos que o povo judeu estava disperso, não é? As 10 tribos do norte haviam sido espalhadas pelas nações, e só as 2 tribos do sul, não é? Benjamim e Judá, estavam parte delas preservadas na Babilônia, e foi quando foi dado a ordem de retorno, e esse pequeno grupo retorna para sua terra para reconstruir sua nação. Bom, nesse período de 70 anos de cativeiro da tribo do sul, muitos judeus foram entregues, ou se entregaram, melhor dizendo, a algumas práticas que nós podemos dizer que até pagãs, distanciando-se de Deus. E quando chegamos a esse período chamado período interbíblico, esse povo, essa parte do povo judeu estava mais distante ainda. Por isso que há, como já falamos aqui, uma depravação espiritual, depravação moral por parte de alguns. Mas mesmo assim, um remanescente fiel foi preservado, não é? É interessante notarmos que quando a gente está olhando para a história bíblica, a gente percebe que Deus nunca ficou sem um remanescente fiel, sem uma testemunha, né? Sem um grupo que não pudesse honrá-lo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o profeta Elias, né? Ele chega para o Senhor e diz que estava sozinho, não havia mais ninguém. E o Senhor disse a ele: não, você está enganado, tem 7.000 que não se dobraram ainda e não adoraram a Baal. Então isso ilustra, isso tipifica muito claramente o que eu estou dizendo agora. Deus nunca ficou sem um remanescente fiel. E mesmo nesse período de 400 anos, onde impérios pagãos estavam no cenário mundial, como vimos, o Império Babilônico, o Egípcio, Assírio, o Império Grego, o Medo-Persa, o Romano, todos esses impérios voltados aí para a idolatria, muitos foram seduzidos por isso, não é? E muitos foram engoldados pela filosofia grega, por exemplo, foram envolvidos pela ganância do poder, e aí distanciaram-se ainda mais do ideal de Deus. O texto que nós lemos hoje no início da nossa aula mostra isso, que é o capítulo 4 de Malaquias, não é? Se você olhar para esse texto, você vai perceber que isso é um capítulo profético, onde termina-se o cânon, ou canon, como alguns chamam, do Novo Testamento, e há uma promessa de Deus de preservação para aqueles fiéis, os remanescentes, e uma palavra de juízo, de condenação para aqueles infiéis, aqueles que haviam desviaram-se do foco, não é?
E se vocês olharem o versículo 4, diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Quando o Senhor diz lembrai-vos da lei de Moisés, essa lei de Moisés aqui é o Pentateuco, não é? Ele está dizendo, lembrem-se do que está escrito lá no início, do que foi escrito por Moisés, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. Se vocês pararem para pensar, vocês verão que Deus estava dizendo ao povo, já que Malaquias está nesse período interbíblico aí, chegando já ao finalzinho, o início do período interbíblico, vale salientar isso, ele mostra, ele é usado por Deus para falar isso ao povo, para mostrar que o povo estava se desviando-se aos poucos e indo mais distante ainda de Deus. E versículo 5, o profeta usado por Deus diz: eis que eu vos envio o profeta Elias. O profeta Elias aqui não é um profeta Elias que havia sido trasladado, né, arrebatado lá atrás. Não. Isso aqui é uma linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica. O que o Senhor estava dizendo é que eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. Esse profeta Elias aqui, nós vamos perceber que ele está fazendo menção a alguém que viria logo após o período interbíblico, antes do nascimento de Jesus, que era o profeta João Batista, não é? Por que Elias? Porque Elias e João Batista têm semelhanças em seus ministérios, não é? Elias, por exemplo, vivia nos desertos, João Batista também. Elias tinha um tipo de comida diferente, João Batista também tinha um tipo de comida diferente. Elias se vestia de forma diferente, João Batista também. Elias não se casou, João Batista também não, e aí sucessivamente, ok? Então é nesse período interbíblico que vai surgir a necessidade de uma santificação ao Senhor, né? Voltar-se para o que a lei dizia. Vamos continuar então. Tem alguma pergunta? Temos sim. Então bom, até que enfim chegou. Abreu e Lima, aluno Naildo. Como, irmão? Naildo. Neste período interbíblico, os livros foram escritos apenas com o conhecimento humano, sem nenhuma inspiração divina? Ok. Irmão Naildo, boa pergunta sua, muito interessante, por sinal. Mas eu vou responder sua pergunta na segunda aula. Essa pergunta é muito propícia para o momento, não é? Mas ela certamente será respondida no segundo momento, porque nós vamos falar sobre esses livros aí, chamados livros apócrifos, né? Ou pseudepígrafos, livros que não foram inspirados e que não receberam essa iluminação do Theopneustos, tá certo? Mas foi uma boa pergunta, mas vamos deixar para o segundo momento para a gente degustar isso com mais calma, tá certo? Tem mais alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Palmares, do aluno Marcelo. Historicamente, nós vemos estes impérios, porém, na interpretação da estátua de Nabucodonosor. Só vemos 4, porque Egito e a Síria não estão. Ok, muito bem. É bom dizermos que a visão que Daniel teve não estava incluindo aí realmente Egito, porque o Império Egípcio já havia passado, não é? Nós temos que olhar de forma cronológica. Onde é que Daniel estava? Daniel estava em que século antes de Cristo, não é? Daniel estava no 6º século antes de Cristo. E o Império Egípcio, ele vai perder o seu domínio político, militar lá atrás, no 9º, 10º século antes de Cristo, 300 anos daquela visão. Então, por que naquela visão não aparece o Império Egípcio? Porque eles já não eram mais uma potência mundial. Naquela visão foi mostrada para Nabucodonosor, e Daniel interpreta aquela visão dos reinos que estavam no momento e dos que viriam, não os que ficaram para trás, ok? Assim acontece com a Síria também, a mesma coisa. O Império Assírio já havia perdido espaço para o Império Babilônico, não é? Então, nem o Império Egípcio, nem o Império Assírio entrou naquela visão por isso, porque eles já tinham sido, eu vou usar essa expressão, sucumbidos, né? Sucumbidos
pela potência que veio depois, que foi a Babilônia, né? Por isso que só aparece Babilônia, depois Medo-Persa, grego e romano. E por fim Cristo, o reino de Cristo, o império de Cristo, que será estabelecido escatologicamente, lá na frente. Ok? Então, acredito que a resposta deve ter sido dada. Temos mais uma, novamente Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Paz do Senhor. Estamos felizes por tê-lo de volta. Há registros históricos de que algum império, ao conquistar um povo, permita que os homens adotassem suas próprias divindades? Ou o conquistador abolia os deuses locais e obrigava o povo a adotar somente os novos deuses que estavam sendo introduzidos? Eu vou pedir para você refazer essa pergunta, certo. por favor. Há registros históricos de que algum império, ao conquistar um povo, permita que os mesmos adotassem suas próprias divindades? Ou o conquistador abolia os deuses locais e obrigava o povo a adorar somente os novos deuses que estavam sendo introduzidos? Ok, muito bom. Uma pergunta muito interessante e eu vou responder em partes, não é? Em primeiro momento, há características específicas de cada império. Por exemplo, vamos lá, o império chamado Império Assírio. Qual era a característica deste império? Era conquistar um povo, destruir a dinastia desse povo, pegar o restante, trazer para o seu território e espalhar. Com que propósito isso? Com o propósito de, primeiro, acabar com a história daquele povo e fazer com que este povo dividido se enfraquecesse politicamente, militarmente e até mesmo religiosamente, fazendo assim com que este povo aderisse à adoração aos seus deuses. Já existe o Império Babilônico, que tinha uma filosofia diferente. A filosofia do Império Babilônico era conquistar um povo, conquistou o povo, traz parte deste povo, os melhores, não é, para a sua região, deixa a outra parte lá, não destrói totalmente, e pega essa minoria e não espalha, deixa junto, em um lugar só, para que eles cresçam, aprendam a sua língua, a língua, no caso da Babilônia, desenvolvam suas técnicas e continuem adorando seus deuses. Desta forma, o povo que veio e o povo que ficou está junto e pode preservar a sua adoração aos seus deuses. Não há necessidade de abandonar os seus deuses. Nós temos um exemplo disso em Daniel 1, não é? Daniel 1, Daniel expressa para o servo de Nabucodonosor, o chefe da guarda, dizendo que não queria comer aquela comida porque a sua religião não permitia. E ele foi respeitado por isso, não é? Então, a característica da Babilônia é diferente da Síria, e assim sucessivamente. Então, há impérios que obrigavam os seus conquistados a adorarem seus deuses. E há impérios que não, que diziam, vocês adoram os deuses de vocês, a gente adora o nosso. Agora, vocês vão ter que se submeter a algumas regras. Então, assim, era o que acontecia. Depende muito de cada império, né? Isso é muito relativo. Por exemplo, no Egito, o povo passou ali 430 anos no Egito, né? Mas a gente vê o culto a Yahvé no Egito, o povo adorando a Yahvé. O Egito é uma nação, um império idólatra, mas o povo adorava a Deus ainda. Inclusive fazia comemorações de dias específicos. Então vai depender muito de cada império, cada um tem uma característica diferente, tá certo? Acredito ter respondido. Tem mais alguma? Temos sim, Paulo Goiânia. Quanto tempo durou o Império de Alexandre após sua morte? Ok. Se os irmãos tiverem cuidado, é porque vocês não viram nos gráficos que passamos, porque realmente a imagem não ficou muito boa, ficou desfocada, porque é um mapa, né? Mas vocês terão essa informação nos slides anteriores, né? Aqui nós temos aqui, eu vou retornar só para que vocês possam ter esse acesso, tá certo? Nós temos aqui, olha, Império Romano, Império
aqui. Império Grego. Ok? Nós temos, vamos lá, Alexandre começa em 323 a.C. e seu império estende-se depois de sua morte ainda, com 4 imperadores: Lisímaco, que fica com a parte da Ásia Menor; Cassandro, que fica com a Macedônia e a Grécia, aí esse pontinho verde mais claro; Seleuco, que fica com parte da Síria e Oriente; e Ptolomeu, que vai ficar com parte do Egito. Então esse império vai se estender de 323 até o início do Império Romano, que o Império Romano vai iniciar aqui em 167, ok? Então nós podemos dizer que o Império Alexandrino dura até esse período, de 323 a 167, ok? O fim do Império Grego termina em 168, 167, a gente prefere arredondar para 167, então vai de 323, né, a 167, melhor dizendo, antes de Cristo, ok? Espero ter respondido aí. Tem mais alguma? Não. Demoraram a fazer pergunta, mas quando vieram valendo, não é? Muito bem. Então estamos aí, período profético de 430 anos, de Malaquias a João Batista. Painel histórico, olha aí. Vamos correr um pouquinho que o tempo já está chegando. Nós temos aí o período chamado intertestamentário. Os principais fatos: domínio persa, domínio grego, vem o período da independência e depois vem o domínio romano, não é? Os livros, não houve livros escritos, não é? É um silêncio profético, como nós já falamos. O que aconteceu entre os testamentos e o período intertestamentário? A primeira coisa é o final do Antigo Testamento, não é? Com o exílio persa e retorno à Palestina. Nós temos aí os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que tratam sobre este assunto. Nós temos 4 séculos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Dando continuidade, o que acontece nesse período? Alexandre o Grande traz aí o domínio helênico, né? Essa expressão helênico fala do governo grego, alexandrino. Após a morte de Alexandre, o império é dividido em 4 partes, né? Nós já vimos isso aí. A Palestina fica entre o reino dos Ptolomeus, no Egito, e o reino dos Seleucidas, que é parte da Síria. Nós estamos falando aí de território. Esse domínio ptolomeu dura aproximadamente 200 anos, quando inicia o domínio Seleucida. Os Seleucidas decidem implantar sua cultura à força. Nós temos aí Antíoco Epifânio, depois vocês vão ter uma atividade sobre isso. Só para que vocês entendam, em 168 a.C., há uma invasão a invasão de Jerusalém, e há uma resistência chamada a Guerra dos Macabeus. Isso nós vamos estudar no próximo encontro. Nestas guerras há disputas internas. Aí aparecem os asmoneus, que são os aristocráticos, que deram origem aos saduceus, né? Vai aparecer também os racidins, que são mais populares, conhecidos como os fariseus. E por fim, 63 a.C., o fim do período de liberdade com a invasão romana. Em 63 a.C., nós temos aí Pompeu, com a conquista da Palestina. Em 37 a.C., nós temos Herodes o Grande, tudo no período interbíblico, né? Assumindo o trono da Palestina. Ele é o rei na época do nascimento de Jesus, por exemplo, 4 anos mais ou menos antes de Cristo. Seus filhos, os filhos de Herodes, vão governar parte da Palestina após a sua morte. Por exemplo, Herodes Antipas, né? Vai ser no período de João Batista, na parte da Galileia. Arquelau vai estar ali na parte mais da Judéia e Samaria, que vai ser banido e substituído por governadores, como Pôncio Pilatos, por exemplo. Aqui nós temos um gráfico mostrando governantes da Palestina no Novo Testamento, não é? Herodes o Grande, Arquelau, Pôncio Pilatos. Foi tudo que a gente já viu, só que em forma de gráfico. E aí vocês vão poder imprimir e visualizar isso com calma, tá certo?
Olhando um pouco para o painel histórico do período intertestamentário, nós vimos que tem o período persa, que vai de 430 a 331, né? O período de liberdade, onde há a permissão para o retorno à terra prometida. É nesse período que vem o governo do Sinédrio, né? Nós temos o período grego, que nós já falamos, respondemos há poucos minutos atrás, que vai de 330, tem historiadores que colocam 332, 331 a 167. Alexandre o Magno, que é chamado de Alexandre o Grande, vai surgir. Há uma consideração muito grande com os judeus. Alexandre honrou muito os judeus, né? Dando liberdade de culto, dando possibilidade de estar na sua terra, com a sua cultura e assim sucessivamente. Após a sua morte, vai haver a divisão do seu reino em 4 partes, né? Os Ptolomeus e os Seleucidas vão se dividir. Chegamos aí ao período chamado período de independência, tudo isso dentro do período interbíblico, que vai de 167 a 63 a.C., né? É onde vai ter o período dos Macabeus, que vamos estudar depois. É onde vai ter a restauração de Israel. E aí chegamos ao período romano em si, que é 63, não é? Ao tempo de Cristo, desde 63 até o depois de Cristo, não é? Nesse período nós vamos estudar sobre a derrota dos Macabeus e a destruição do templo. Também veremos Antipator, que é designado governador da Judéia, e outros aspectos. E as fases políticas da Palestina no Novo Testamento. Herodes o Grande, por exemplo, é nesse tempo que se estuda sobre o período do seu nascimento, o nascimento de Jesus. É nesse período que se estuda como se governava as províncias da Palestina, a reconstrução do templo. Falamos sobre Arquelau, que é o seu filho, não é? A divisão aí política geográfica da Judéia, Samaria, Idumeia. Arquelau estava nessa parte territorial. Já Antipas estava mais na Galileia, na Pérea. Filipe, partes de Decápolis, aquelas 10 cidades ali gregas romanas. E Lisânias, que estava mais voltada para a parte da Abilene. Nós vamos aí ver a deposição de Arquelau, Agripa I, um pouco, tudo isso num período chamado interbíblico, né? Se estuda sobre isso. Agripa II também, que governou sobre Decápolis, Samaria, Judéia, Galileia, Pérea e outros. E aí nós temos, por fim, chegamos assim ao painel dos livros do grupamento dos 27 livros do Novo Testamento. Nós não vamos estudar os 27, apenas os 4, mas uma visão panorâmica desse agrupamento, o grupamento, melhor dizendo, dos livros. Nós, no Novo Testamento nós temos 27 livros, não é? Após esse período chamado interbíblico, esses 27 livros vão ser escritos. Desses 27, 4 são evangelhos, que são esses os livros que nós vamos estudar nessa matéria. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos 13 cartas paulinas, temos 8 cartas chamadas gerais e temos um livro profético, que é Apocalipse. Então está aí, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. As cartas paulinas são 13, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Tudo isso vai ser escrito, vai surgir depois do período interbíblico, né? Nós temos as cartas gerais, como Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E por fim, nós temos aí o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Ok? Antes de passarmos para esse painel, nós queremos saber, de repente, tem alguma pergunta? Temos sim uma pergunta, mas a maioria dos polos está falando dos slides que não conseguiram ler. Certo, ok. Mas terão acesso e vocês vão conseguir, com certeza. A pergunta é do Paulo Uricuri, do aluno Natalício. Como surgiu o Império Medo-Persa? Certo, muito bem. Apesar desse não ser o nosso foco principal, né, falar do surgimento do Império Medo-Persa, mas é importante a sua pergunta e certamente ajudará
um entendimento do assunto, né? O Império Medo-Persa, ele vai ser uma junção de dois impérios, né? O Império chamado Medo e o Império chamado Persa. São dois impérios que vão se fundir e vão formar um só. Por isso que o nome é Medo-Persa. O Império Medo vai ser conquistado pelo Império Persa e aí vai se tornar uma superpotência, períodos aí em meados onde Daniel estava vivendo, não é? Posteriormente ao Império Babilônico, tá certo? Nós temos aí um painel dos livros do Novo Testamento. Queria que o Billy colocasse, por favor. Ok. Bom, esses livros que aqui estão, não é? Deixa-me voltar aqui um pouquinho. Esses livros que aqui estão, Mateus, Marcos, Lucas e João, está aí Atos, mas não necessariamente será estudado Atos agora, serão os livros que nós estaremos estudando nessa matéria de Novo Testamento 1. Né? Veremos que o livro de Mateus, por exemplo, a ideia principal que predomina nesse livro é transmitir ao povo judeu que Jesus era o Messias prometido. O autor desse livro vai ser o apóstolo Mateus, não é? Está aí como um apóstolo, mas ele não é considerado necessariamente como um dos apóstolos por alguns historiadores, por vários motivos, depois veremos isso, tá certo? Mas sim, como informação. Temos Marcos, não é? Que o principal ideal de Marcos era mostrar Jesus como sendo não o Messias, mas um servo sofredor. É a ideia que vai estar no livro de Marcos, e o autor vai ser o próprio João Marcos, né? Aquele que lá na frente, junto com Paulo, vai ser muito útil na obra. Nós temos o livro de Lucas, né? Lucas vai mostrar, o ideal principal do livro vai mostrar Jesus como filho do homem. Lucas vai mostrar mais o lado humano de Jesus, enquanto Mateus vai mostrar o lado mais divino, né? E João, por fim, vai mostrar a parte onde Jesus é apresentado como filho de Deus. E por fim, Lucas termina aí escrevendo sobre a igreja. Eu coloquei Atos, nós colocamos Atos porque Lucas e Atos é escrito pelo médico Lucas, então foi colocado Atos, mas Atos vai ser estudado em Novo Testamento 2, quando se for estudar os livros históricos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Então, nós estamos chegando assim ao fim deste encontro. Vocês, como eu já falei, não se preocupem, porque esse material certamente estará sendo postado aí para vocês na próxima segunda-feira, logo cedo, e vocês vão poder imprimir no tamanho que você quiser, vocês vão ter acesso a esses slides, vocês vão poder salvar esses slides no seu computador e você vai poder visualizar esses slides aí, tá certo? A proposta desse nosso encontro foi mais uma proposta de ver de forma panorâmica os principais impérios que surgiram antes do período interbíblico e os impérios que estão inseridos diretamente nesse período, que é o Império Grego e o Império Romano, não é? Nós, na próxima aula, estudaremos um pouco mais sobre alguns movimentos políticos e religiosos que vai aparecer nesse período, não é? Nós veremos como esses movimentos contribuíram para a propagação do Evangelho de forma positiva ou negativa, não é? Veremos no próximo encontro isso. Queremos dizer que essa matéria, o cunho dessa matéria é uma matéria mais histórica, não é? E vocês podem sim estar lendo. Tem uma atividade aí, eu queria que Billy colocasse para a gente, por favor, em tela cheia. Ok. Qual é a atividade? A atividade é o seguinte: não é necessário os irmãos enviarem no momento nada, porém é preciso que vocês leiam os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro O Período Interbíblico, de Enéas Tognini, e considerar os pontos selecionados por você como aspectos que poderão ser abordados na avaliação complementar. Então, o que é que vocês irão fazer? Esse material já vai estar disponível, como eu falei,
não é? Houve algum problema na questão do envio, não sei o que, mas certamente estará sendo corrigido. E segunda-feira, logo cedo, vocês poderão, no início da tarde aí, possivelmente vocês já poderão acessar isso, tá certo? Vocês vão ler esse material, esse livro de Ernesto Ognini, que é esse livro aqui que nós apresentamos no início da nossa aula, não é? Vocês vão ler o capítulo 1, 2, 3 e 4 desse livro, fazendo suas anotações. Vocês vão poder imprimir se quiser. Eu, particularmente, só gosto de ler escrevendo, marcando alguma coisa. Para mim é melhor para memorizar. Então vocês poderão ler, marcar, e não vão precisar enviar nada. Pelo menos no momento, só leitura. Então leiam, não é? Reassistam essa aula. Vocês poderão reassistir quantas vezes vocês quiserem. De repente, fazer alguma anotação para próximo encontro, fazer alguma pergunta. E aí estaremos aí concluindo, tá certo? Tem mais alguma pergunta? Não, no momento não temos perguntas. Agora vamos ter um pequeno intervalo de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula.